Vamos orar também. Senhor, nesta manhã Tu és Senhor aqui, Tu és Majestade, Tu és o nosso Deus, o nosso Paizinho, e nós Te adoramos, Senhor. Senhor, eu me coloco diante de Ti com a minha fraqueza humana, a intimidade, e, Senhor, peço que o Teu Espírito Santo possa encher-me, ajudar-me a comunicar a Tua Palavra e os pensamentos que Tu tens colocado no meu coração e na minha mente. E, Senhor, Tu retiras de nós qualquer altivez ou qualquer raciocínio humano que vá contra a Tua Palavra e que possas penetrar nas nossas mentes e corações e possas falar-nos. Tu tens a Palavra da vida, Senhor. A Tua Palavra é vida e ajuda-nos, Senhor, a encarná-la, ajuda-nos a interiorizá-la para podermos vivê-la. Ser Senhor e, Senhor, que sejas glorificado em tudo o que vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, no primeiro sermão que eu fiz aqui, eu falei acerca das estações da vida, que às vezes a nossa vida para em estações que nós não queremos, e falei alguns assuntos sobre isso. E eu lembro que eu citei como texto base Eclesiastes capítulo 3, em que fala que há tempos para tudo, não é? Tempos para semear, para arrancar, tempo de construir, tempo de destruir. E há lá no capítulo 3, versículo 3 também, diz assim: e há tempo para matar e tempo para curar. E eu estava a pensar acerca disso, não é? Porque na realidade essa tem sido a base do meu pensamento sobre o tema do sermão. É preciso saber viver, ou a série de sermões é preciso saber viver. E o que é que quereria dizer o autor de Eclesiastes quando diz há tempo para matar e tempo para curar? É que às vezes para ser curado é preciso matar primeiro. Parece um bocado contrassenso, não é? Mas na realidade às vezes nós precisamos de matar para poder ser curados, para poder avançar na caminhada que Cristo tem para as nossas vidas. E metaforicamente e espiritualmente falando, matar pode referir-se a eliminar os aspectos que são negativos na nossa vida, conseguirmos ultrapassar pecados dentro de nós, vícios, maus hábitos, coisas que nos impedem de viver. Porque é preciso morrer para viver. E esse é um grande problema nas nossas vidas e no nosso caminhar cristão. E por isso o tema deste sermão é... Não aparece ali, mas devia de aparecer, tá bem? Não sei porque apareceu tal e para cima. Isto deve ter sido ao passar, não faz mal. Então, não mates ninguém, mas ali devia de aparecer algo tipo: mata o teu passado. Mata o teu passado. Todos nós temos passado. E todos nós temos experiências, decisões que mudaram quem nós somos hoje. Momentos que nos marcaram, alguns momentos foram de alegria, todos nós recordamos, eu recordo, o cheiro da letria da minha avó quando chegava no Natal. Ok? Aquele cheirinho. Mas eu também recordo as vezes em que eu fui maltratado, em que me rotularam, em que me disseram: tu és burro e tu não vais conseguir fazer nada na vida. Ou quando sofri aquilo que agora é uma palavra de moda, bullying. Todos nós sofremos bullying quando éramos miúdos. Às vezes dos nossos familiares, às vezes dos nossos amigos, ou porque era muito magro era o magrelo, ou porque era muito alto era a girafa, ou porque era muito baixo era o batoca, coisas assim. E nós trazemos todos uma experiência do nosso passado. Momentos alegres, momentos tristes, momentos onde sofremos dor, momentos que temos que nos arrepender, momentos em que nos sentimos culpados pelas escolhas que fizemos. Então todos nós carregamos lembranças e às vezes essas lembranças são um fardo pesado nas nossas vidas. Quando nós permitimos que elas influenciem as nossas ações e atitudes e até mesmo a nossa fé no presente. Nós não conseguimos viver plenamente e por isso é preciso saber viver. E para saber viver o cristianismo é preciso matar o nosso passado. E nós não conseguimos viver plenamente aquilo que nós somos em Cristo. Como cantamos hoje, amados, filhos, herdeiros e tantas coisas, se nós
não assumirmos quem nós somos em Cristo. Quando alguém bate a porta, outro dia ouvi esta expressão e disse: quem está preso ao passado precisa de entender, por exemplo, quando nós estamos em casa, alguém bate à porta, nós não perguntamos quem foi. Perguntamos quem é. Porque quem foi não importa. Quem foi já foi. Importa o que é. E aquilo que nós fomos no passado, antes de termos Cristo, ou aquilo que nós sofremos, ou aquilo que nós vivenciamos, as nossas experiências de vida, não podem ser um fardo pesado no nosso presente. Porque ele pode impedir que nós tenhamos uma vida plena de liberdade em Cristo e sermos quem Cristo quer que nós sejamos. Então a mensagem de Deus é clara: em Cristo nós somos transformados e temos a oportunidade de deixar para trás tudo aquilo que nos impede de avançar, esquecer o que está para trás, olhar para a frente e avançar. Agora, isso não significa que não devemos aprender com aquilo que fizemos de errado, porque aquele que não aprende com o passado dificilmente vai ter alguma coisa de positivo no futuro. Nós precisamos de aprender com os erros, mas não precisamos de continuar presos a eles. O apóstolo Paulo lembra-nos, na sua segunda carta aos Coríntios, o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo do apóstolo Paulo, esta reflexão, é um convite a nós percebermos que não podemos mais viver como éramos no passado em todos os aspectos, mas precisamos de entender que aquilo passou e tudo se fez novo em Cristo. Quando é tudo. Tudo se fez novo. Então como é que nós podemos verdadeiramente matar o passado e viver aquilo que Cristo tem para cada um de nós? Este é um processo que exige um profundo conhecimento e experiência daquilo que é o amor e a graça de Deus pelas nossas vidas. É viver à luz, é tomar posse, é compreender a graça de Deus e o seu amor profundo por cada um de nós. E nós precisamos todos, hoje, reconhecer que o nosso valor e identidade não são definidos pelos nossos erros e acertos ou pelas circunstâncias do passado, mas sim pelo amor e pelo sacrifício de Jesus por nós, pela sua graça por nós. Ou seja, nós cantamos: eu sou quem tu dizes que eu sou. Eu não sou quem o meu professor de matemática disse que eu era, um burro, que não sabia nada de matemática. Ou alguém que disse, uma vez, quando eu fui ao médico, porque eu tinha problemas de droga graves e estava muito doente, e disse à minha mãe: o seu filho vai morrer. Graças a Deus que morri para o mundo, mas vivi para Cristo. E ele deu uma sentença: não há possibilidades. E ele não se cura, ele não sai dessa vida, então o destino do seu filho é morte. Cristo tem a última palavra sobre as nossas vidas. Nós não podemos viver à luz daquilo que nós éramos, porque quem nós somos em Cristo não é definido por as coisas boas que nós fizemos ou mais. Cristo ama-nos sempre. Ele pode não gostar do que nós fazemos de errado, mas não está condicionado o seu amor e a sua graça a nós termos sido melhores ou piores, porque não é por aí que nós vamos para o céu. Não é por aí que nós vamos para a presença de Deus na nossa eternidade. Então eu gostaria de pensar alguma coisa que pode ajudar-nos a libertar-nos dessas correntes que tantas vezes impede de nós abraçarmos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Como é que nós podemos fazer isso? E eu pensei acerca de algumas coisas chaves, 3 pensamentos. Primeiro, viver o poder do perdão de Deus. Ou seja, experimentar e viver com base no poder do perdão de Deus. Porque um dos grandes problemas, às vezes, na nossa vida é que nós fizemos coisas erradas e Deus já nos perdoou, mas nós continuamos a viver condenados. Nós mesmos nos condenamos. Nós mesmos fazemos o trabalho de Satanás, porque ele é que é mentiroso, ele é que vem trazer acusação. Cristo não veio para condenar. Mas nós continuamos a viver à luz daquilo que Satanás às vezes coloca. Imagine você um prisioneiro. Isto é uma ilustração. Que foi condenado à prisão perpétua. Depois de muitos anos, é investigado o caso a fundo e então o governador e as autoridades chegam à conclusão que não há provas concretas, digamos, daquilo que aconteceu. E então ele resolve libertar o homem. Depois de anos e anos em cativeiro, o governador escreve uma carta dizendo: você está liberto de todas as suas acusações. No entanto, este homem, depois de tantos anos preso naquela cárcere,
recusa-se a sair em liberdade por não acreditar que realmente está livre. E tantas vezes nós somos iguais. Cristo diz que nós somos perdoados, que nós somos restaurados, que nós estamos libertos da nossa culpa, porque Ele carregou a culpa. E nós continuamos a agarrar-nos. Vocês conhecem o livro do Peregrino? E há um filme também, não é? Há uma altura em que ele vai lá em direção à cidade prometida e ele leva uma quantidade de peso nas costas que chega a uma certa altura que ele não consegue caminhar mais e então tem que cair aos pés da cruz para que aquilo seja liberto. E nós precisamos de aprender que não temos que carregar os pesos que o Senhor Jesus já carregou por nós. O Senhor ofereceu-nos um perdão completo através da sua morte e ressurreição. Mas às vezes, como este homem, continuamos aprisionados pelo nosso passado. Temos dificuldade em aceitar e interiorizar o perdão de Deus, tomar posse e que o poder do perdão seja sobre nós. Escolhemos antes carregar o peso da culpa e da vergonha do que a liberdade e uma vida de liberdade e de renovação. Então Deus chama-nos a uma vida de liberdade e renovação. Como é que podemos fazer isso? Primeiro, arrepender-nos e confessar os nossos pecados. Viver à luz do poder do perdão é arrepender e confessar os pecados. E arrepender-se e confessar os pecados é entender que aquilo que nós fazíamos, o caminho que nós seguíamos é errado e dar um giro completo. É arrepender-se e virar completamente dos caminhos antigos numa nova direção que Deus nos dá. É confessar. Confessar é muito mais do que simplesmente admitir os nossos erros. Mas é um ato de humildade e reconhecimento da nossa necessidade da graça de Deus. É reconhecer, realmente o que eu fiz é errado, o que eu estou a fazer é errado, aquilo que eu cometi é grave, é um pecado contra Deus ou contra alguém, e eu preciso ter humildade suficiente para poder me arrepender, mudar completamente a direção da minha caminhada e ir em direção à transformação completa e à renovação completa. Precisamos de confissão para ser livres. Verdadeiramente livres. Aliás, precisamos confessar para ser curados. Não é? Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 16, incentiva-nos a confessar os nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros para sermos curados. Então, tomar posse e viver à luz do poder do perdão de Deus, em primeiro lugar, existe reconhecimento de erro. Ok, eu errei. Humildade suficiente para dizer, eu errei, quero confessar o meu pecado. E depois disso, precisamos ir ao segundo passo, que é aceitar o perdão de Deus. Que é uma dificuldade, muitas vezes. Aceitar o perdão de Deus começa na fé da sua promessa de redenção. João escrevia na sua primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Então, se João afirmava isto acerca do caráter de Jesus Cristo e de Deus, da sua essência de perdão, porque é que nós desconfiamos desta verdade tantas vezes? E achamos que aquilo que fizemos ou aquilo que fomos no passado não merece perdão e continuamos a carregar esse peso de culpa. O que esta palavra diz é que se nós confessarmos, formos humildes e confessarmos, então Ele é fiel e justo e Ele vai perdoar os nossos pecados e purificar-nos toda a injustiça. Então o que temos de fazer é isso. É aceitar o perdão de Deus. E, em terceiro lugar, crer que somos realmente livres. Não ser definidos por aquilo que nós fizemos de errado. É crucial acreditar na realidade do perdão de Deus. De que somos perdoados e de que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz é suficiente para nos libertar das nossas transgressões. Não precisamos continuar a punir-nos a nós mesmos por causa dos erros do passado. Vocês já viram nas Filipinas, na Páscoa, o que é que eles fazem? Aquelas procissões. E antigamente a Igreja Católica também tinha esses costumes. Acho eu antigamente, espero que já não façam isso, de dar latigaços e crucificar-se alguns e tudo mais. Nós não precisamos fazer isso. Pela graça de Deus e pelo seu amor, Ele já fez. Então o que nós temos que fazer é tomar posse e perceber que o sacrifício de Jesus Cristo foi completo e suficiente e que não precisamos continuar a punir-nos pelos nossos erros do passado. Paulo escrevia aos Romanos e dizia isto: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Por isso, para saber viver à luz do perdão de Deus, nós precisamos acreditar que não há condenação capaz de nos levar para o cárcere espiritual quando nós estamos em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, se tomarmos posse desse perdão e aceitar esse perdão, então nós somos realmente livres. E esta verdade deve ser fundamental na nossa caminhada cristã. Por isso é preciso saber viver com uma mente que acredita que é perdoada, um coração que acredita que é perdoado. Senão, nós vamos andar a arrastar-nos. O nosso cristianismo não é alegre. O nosso cristianismo não é livre. Nós continuamos presos às coisas do passado, às circunstâncias, a tudo aquilo que durante anos atormentou a nossa mente. Precisamos aceitar e tomar posse para viver em plena liberdade do perdão de Deus, da sua graça que se estende a cada um de nós, porque nós somos, em Cristo Jesus, novas criaturas. Amém? Segundo aspecto, renovar a mente com a palavra de Deus. Nós precisamos substituir pensamentos que são errados por aqueles que são certos, pela verdade que é certa. E a verdade é encontrada na Bíblia, na palavra de Deus. E nós precisamos substituir pensamentos errados que continuamos a ter. Esses pensamentos que nos acompanharam, de que nós não prestamos, de que nós não somos amados, de que agora Deus não nos ama, ou de que nunca somos capazes, ou quando fazemos alguma coisa errada. O João falou há bocado acerca de Deus, não é? Ele não é um Deus severo, embora seja um Deus justo. Eu fui ensinado de que Deus estava à espera da esquina para eu fazer alguma coisa errada para me castigar. Não é? E às vezes nós ainda temos esse pensamento de Deus. Parece que Deus não está interessado em que nós vivamos em liberdade. Parece que está interessado em dizer, ok, estou à espera que tu falhes para te cascar. E depois associamos às vezes coisas que acontecem na nossa vida logo com algo de errado que nós fizemos, como se Deus estivesse à espera que nós fizéssemos. Veio uma doença, é o castigo de Deus. O carro avariou, é castigo de Deus. Aconteceu um incêndio na casa e queimaste a mão, castigo de Deus. Quem é que precisa de um Deus assim? Deus não é assim. Deus pode permitir que coisas aconteçam e permite para nos ensinar. Mas Ele não está à espera que a gente erre para nos castigar. Nós precisamos mudar a nossa mente. E isso exige que nós possamos mudá-la pelas verdades contidas na palavra de Deus. Imagina um computador antigo, cheio de vírus, arquivos corrompidos, coisas más. O que é que acontece? Não começa a trabalhar em condições. Certo? Todos nós já tivemos essa experiência, de certeza. Os vírus e coisas vão corrompendo, os arquivos e tudo mais. O que é preciso fazer? Eu não entendo muito de computadores, mas sei que não é dar com o martelo. Isso não vai resolver. Então. Às vezes dá vontade, não é. Então precisa fazer uma limpeza. Normalmente, lá os técnicos, o que é que fazem? Eles vão, quando está comprometido, eles vão formatar, não é? Acho que é assim que se diz, formatar o disco rígido, instalar um novo sistema operacional que convém que seja original, está bem? Porque senão vai dar outra vez problemas, certo? Então, as nossas mentes, nós somos incentivados da mesma forma pelo Senhor a que aquelas lembranças dolorosas, pensamentos negativos em relação a nós, em relação a Deus, em relação ao seu amor, em relação à sua obra salvífica por nós, que precisam às vezes ser formatados na nossa mente para que possa haver uma nova mente em Cristo Jesus, que compreenda verdadeiramente quem Ele é e quem nós somos para Ele. Tal como esse computador, nós precisamos ser formatados. Então, nós precisamos, para renovar a nossa mente, experimentar uma transformação que Deus oferece. E para isso precisamos mergulhar nada melhor do que na leitura e meditação da palavra. A palavra tem tudo o que nós precisamos para renovar a nossa mente. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, não viva conformado a este mundo. O mundo tem muitas ideias. Há muitos softwares piratas, ok? Que são parecidos. Eu vinha para a igreja hoje de manhã e vinha ouvir a TSF. E quem gosta de ouvir a TSF, eles ao fim de semana põem um judeu, um cristão católico, põem várias pessoas de peso das religiões, não é? E eles vão a falar, estavam a falar sobre dogmas, não é? E sobre coisas dessas.
E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes há programações que são muito parecidas, mas têm pequenos desvios que podem corromper a nossa vida. Então, renova a sua mente, não conformando-se à mensagem que este mundo tem. Romanos 12:2 ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que os nossos padrões de pensamento antigos, influenciados por o mundo, que tantas vezes nos levaram a pecar, ou a circunstâncias dolorosas na nossa vida, precisam ser substituídos por novos, por padrões divinos. Então é essencial nós discernirmos qual é a vontade de Deus e a sua mensagem para as nossas vidas, para os seus propósitos na nossa vida. Então formatar a mente com a palavra de Deus é aquilo que nós temos que fazer para não vivermos mais de acordo com o passado. A palavra de Deus tem poder para limpar a nossa mente, tem poder para retirar pensamentos prejudiciais, tem poder para curar as nossas vidas. E quando nós enchemos o nosso coração da palavra de Deus, nós temos uma grande possibilidade de pecar menos, ok? De pecar menos. E essa ideia de que a palavra de Deus nos vai enchendo quando nós a escondemos no nosso coração, nós podemos a qualquer momento ter lá acesso à nossa mente. O salmista dizia, no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para assim não pecar contra ti. Então interioriza a palavra, leia a palavra todos os dias, porque ela é o maior antídoto contra o pecado e é uma fonte de transformação para a sua mente. Substituir a mentira pela verdade. E a tua palavra é verdade. E se nós não tivermos meditações de reflexão que devem ser diárias, ok? Então nós corremos o risco de ficar desatualizados. Os computadores precisam ser atualizados, não é? Acho eu que é assim que funcionam as coisas. Às vezes até deixam de funcionar devido a algumas atualizações porque não estavam boas, outras vezes deixam de funcionar mesmo porque não são atualizados. Nós precisamos meditar e refletir diariamente na palavra de Deus. Ok? Quando nós meditamos na palavra de Deus, ela vai nos ajudar a focar nas verdades, substituir pensamentos antigos. Então ela vai nos ajudar a alinhar com a vontade de Deus e capacitar-nos para viver de acordo com a palavra de Deus. Porque essa renovação na nossa mente vai nos alinhar à verdade de Deus. Ok? E Filipenses, capítulo 8, diz assim: pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, virtuoso e digno de louvor. Como é que nós podemos viver dessa forma? Quando nós vivemos com base na palavra de Deus, enchendo os nossos pensamentos de Deus, eliminando aquilo que do velho homem que ainda continua a querer levantar-se. Precisamos mergulhar todos os dias na palavra de Deus. E eu tenho duas perguntas para si. Lê e medita na palavra de Deus todos os dias? Quantas vezes você lê e medita na palavra de Deus durante a semana? Eu gosto muito de futebol, quem sabe que eu gosto muito de futebol. Não é? Ontem fui ver o Porto, fui lá cantar, e eu pensei, Senhor, não me tires a voz que eu quero cantar amanhã para o Senhor também. Mas, por exemplo, eu gosto de ler alguns jornais desportivos. Se calhar há pessoas que sabem tudo de desporto. Sabem tudo sobre aquilo que têm interesse, mas não têm a mesma atitude com a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias. Dedicar tempo de leitura e meditação à palavra de Deus, porque é ela que vai encher o nosso coração e a nossa mente e nos vai ajudar a lutar contra os padrões antigos, contra a velha maneira de viver e também contra a influência do mundo onde vivemos. Se você não lê a Bíblia todos os dias e medita nela, só é alimentado um pouquinho quando vem aqui à igreja e ouve um sermão, então você fica muito fraco na fé e facilmente você vai ser enganado. Precisamos ter uma atitude de meditação na palavra de Deus todos os dias, assim como nós tomamos. Eu acordo de manhã, pareço um leão cheio de fome. Ok? Nós devemos ter a mesma atitude com Deus. Acordar de manhã
e ter fome de Deus. Passar tempo, ler, meditar. Então que você possa, que cada um de nós possa diariamente meditar na palavra para poder a nossa mente ir sendo renovada, para podermos viver de acordo com o plano e a vontade de Deus para as nossas vidas. E a terceira coisa é vive na identidade da nova criatura. Como nós cantamos, nós já não somos quem éramos. Nós não somos quem o mundo diz que nós somos. Nós não somos quem, às vezes, os nossos professores, os nossos amigos ou pessoas disseram. Nós somos quem Deus diz que nós somos. E nós somos novas criaturas, amadas. E precisamos, se calhar, retirar de nós o espírito de orfandade. Esta notícia é uma notícia que aconteceu há uns anos atrás. Há cerca de 2 órfãos que foram adotados por descendentes da família real italiana. Um casal italiano, que era da família real, então eles não tinham filhos. E eles foram para a Inglaterra, porque havia sangue e de família na Inglaterra, e durante esse período decidiram ir a um orfanato e adotar 2 crianças. Então eles adotaram estas 2 crianças e as trouxeram da pobreza, do desamparo, de uma vida sem esperança para um futuro melhor. As suas vidas mudaram radicalmente ao ser adotados. Mas é interessante pensar que depois, quando eles cresceram, começaram em guerra por causa das heranças. Havia coisas neles que ainda eram muito pobres. O Senhor nos chamou para sermos príncipes, filhos de Deus, filhos do Rei dos Reis. E nós precisamos assumir esse papel de principado. Ou seja, nós somos, em Cristo Jesus, filhos de Deus. E Deus não é um rei da terra. Deus é o Rei dos Reis. E nós somos filhos desse Rei. E precisamos assumir e aceitar que somos adotados na família divina e tornar-nos que somos também herdeiros ou co-herdeiros, como diz a palavra, do reino de Deus em Cristo Jesus. E essa nova identidade tem transformado a nossa mentalidade. A partir do momento em que nós entendemos a nossa posição em Cristo, nós precisamos de agir de acordo com essa realidade. Ou seja, já não posso mais viver como um órfão. Porque eu agora pertenço à família de Deus. Não adianta viver num palácio, ter acesso a todos os privilégios de um príncipe e continuar a agir como um órfão. Quando eu estava a pensar acerca disto, veio-me à mente a ilustração, ou a história, ou aquilo que o Senhor Jesus contou do filho pródigo, não é? Porque nós normalmente olhamos para essa história e parece que até se chama o filho pródigo, porque foi um filho que, sem ter direito à herança, a pediu adiantada, fugiu para longe, não é? Mal gastou tudo, e nós começamos a ler a história, essa parábola de Jesus, e começamos a dizer, que filho desgramado, não é? Arrebentou com tudo, pedir uma herança em vida a um pai é quase desejar a sua morte. Okay? Foi isso que ele fez. O mau filho, o horrível filho. Não é? Se eu pedisse a herança, o meu pai não tinha grande herança para me deixar, não é? Mas se eu pedisse em vida, é quase dizer assim, estou à espera que tu morras, que é para eu ficar com o teu dinheiro. Mas o problema não foi só esse, foi que ele se afastou-se, viveu mal, viveu longe, viveu como um boémio, rebentou com tudo, não é? E depois, quando estava no meio dos porcos, com aquele cheiro todo de porcos, decidiu voltar a casa. E quando voltou a casa, não é? Eu quando leio essa ilustração é fascinante, não é? Porque eu imagino aquele pai todos os dias de manhã a sair para um lugar alto e a olhar no horizonte à espera que o filho voltasse. Porque diz que quando ele o vê ao longe, corre para o abraçar. Bom, era o filho mau da história quase, mas havia um filho bom em casa, que era um filho que trabalhava lá, era um filho que era um bonzinho, não é? E na história é tudo isso. Mas o que é que aconteceu? Quando o pai faz uma festa àquele que se arrependeu e veio para trás, o filho que estava em casa não tinha a mente de filho, tinha a mente de escravo. E às vezes nós, que vivemos longe de Deus, e fomos resgatados pelo Senhor Jesus, perdoados, vestidos, colocado o anel, e que o Senhor fez uma grande festa, agora que estamos dentro da casa, temos a mentalidade de escravos.
O filho que estava em casa ficou indignado pela festa que o pai fez, mas o pai diz: filho, estavas aqui, tu podias ter feito o que quisesses, tu podias ter ido lá à adega buscar uma caneca de vinho e pegado lá no bocado de presunto e... Não, isso os judeus não comem, não podem. Mas pronto, numa alheira, não é? Uma alheira, os judeus é que inventaram uma alheira. Trazer umas alheiras para grelhar, não é? E fazer uma grande festa com os teus amigos, mas não, ele não fez. Porquê? Mentalidade de escravo. E nós, muitas vezes, trazemos mentalidade de escravo também. E nós precisamos entender a nossa identidade. Deixar aquilo que era velho para trás e entender a nossa nova identidade em Cristo. O apóstolo Paulo dizia estas palavras em Efésios: despir-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos e revestir-nos do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Então, nós somos novas criaturas em Cristo e precisamos de viver à luz dessa realidade. Nós já não somos o que éramos. Somos filhos de um rei, do rei dos reis, herdeiro de todas as promessas e bênçãos de Deus para a nossa vida. Por isso, assuma a sua identidade. Deixe para trás o velho homem. Isso implica abandonar comportamentos e às vezes até relacionamentos e hábitos do seu antigo homem. Significa romper com práticas pecaminosas na sua vida. Significa afastar-se de influências que possam ser negativas. Até de pessoas. Ok? Não significa que nós vivemos no mundo. E eu gosto de passar tempo com pessoas que são descrentes no sentido de as influenciar. Não é? Ainda ontem voltei a falar com uma pessoa e disse-lhe, estávamos a falar da fé, e ele... Não, ontem não, na sexta-feira. Eu tenho fé em tudo. E eu, mas ter fé em tudo, o que é isso? Tenho fé em tudo, que é para não errar em nada. Então eu tenho fé em tudo. Eu sei que há uma coisa, eu tenho fé em tudo. Eu disse, mas você precisa ter fé em Jesus Cristo. Eu tenho fé em Deus. E Jesus Cristo? E ele disse, Jesus Cristo? Está bem. Eu disse, ele estava a ajeitar o carro da minha filha, eu disse, olha, porque isso é que vai definir o seu futuro. Você precisa de saber que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e compreender isso e pedir perdão por esses pecados e poder entregar-se a Ele para poder ter uma eternidade com Ele. Eu disse, olha, eu gostava que você arranjasse os meus carros lá no céu, mas para isso você tem que ter Jesus Cristo no coração. Por outro lado, às vezes as influências são negativas, não é? Principalmente quando somos mais jovens, não é? Ir para lugares que corrompem a nossa mente. Precisamos de adotar padrões e comportamentos que possam glorificar a Deus. E buscar santidade. Ou seja, eu sei quem eu sou. Se eu sou um príncipe, eu tenho que me comportar como um príncipe. E eu preciso de viver como um príncipe. Eu não posso ser um príncipe, não posso ser um filho de Deus que quer deixar ou deixa o velho homem para trás, mas continua a viver nos padrões completamente iguais aos do mundo. 1 Pedro escrevia: sede santos, assim como Deus é santo. Então, viver na nova identidade é perceber quem nós somos em Cristo e podermos abraçar totalmente quem nós somos nele. Não seja definido por o seu passado ou por aquilo que diziam. Assuma a sua identidade de nova criatura, de filho de Deus, de príncipe, de amado. Retire da sua mente o espírito de órfão e compreenda que você é um filho de Deus. Peça ao Senhor que o ajude a viver dessa forma, como um filho e uma filha do Rei dos Reis, procurando viver em santidade. E santidade não é ter umas vestes brancas e não é, uma luz especial cá em cima. Santidade é viver separado para Deus. E às vezes, como eu disse há bocado, nós erramos. Não é? E nós somos santos que às vezes pecam. Não somos pecadores que às vezes aceitam. Isso modifica totalmente quem nós somos. Se você se vir como um pecador, então você vai ter comportamentos de pecador. Mas se você disser assim, não, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus e eu sou santo porque Ele me santifica. Infelizmente, às vezes eu erro. Então eu sou um santo que às vezes pela fraqueza humana peca. E não sou um pecador que se está esforçado para ser santo. Não, você já é em Cristo Jesus santo. Por isso, procure viver separado. Viver de maneira que agrada ao Senhor Jesus. Peça-lhe ajuda. Ore, medite na palavra. Renova a sua mente.
Não se deixe contaminar por quem o mundo diz que você é, mas assuma a sua posição em Cristo. Então, ao longo deste sermão, o que eu procurei comunicar com vocês foi a importância de uma coisa: mate o seu passado. O seu passado foi importante, se calhar em conquistas, glória a Deus, ficou lá, não servem para hoje. As batalhas do passado só servem para nos dar experiência para o futuro. Se foi mau e você foi maltratado, ou se você fez escolhas erradas, se você fez muitas asneiras, no dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo e reconheceu-o como Senhor e Salvador, os seus pecados ficaram ali. Eu lembro-me do dia em que eu entreguei a vida ao Senhor Jesus. Eu estava num lugar, cerca de muitos jovens, ex-toxicodependentes, em período de recuperação, e eu naquela manhã ouvi um sermão e o Senhor falou ao meu coração de uma maneira, e eu disse: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Então eu levantei a mão e várias pessoas oraram, lá dos pastores, e naquele dia eu aceitei o Senhor Jesus. Mas eu não senti nada especial. Mas lembro-me, nesse mesmo dia eu fui batizado. Ou seja, eu aceitei ao Senhor de manhã e à tarde, numa fonte pública lá em Espanha, batizaram-nos várias pessoas que tinham feito essa oração. E nessa experiência que eu tive no meu batismo, não quero dizer que toda a gente tenha igual. A minha experiência foi esta. Foi entrar na água, e eu não sei se tinha alguma memória dentro de mim. Sinceramente não sei. Eu sei que foi como se tivesse passado muita coisa na minha mente, naquele tipo, coisas que eu fiz. E quando eu saí da água, eu senti como se me tivessem tirado uma tonelada de peso de cima de mim. Eu acho que foi nesse mesmo momento que o Senhor entrou dentro do meu coração com o Espírito Santo. Foi aí mesmo que eu me converti. E eu senti um alívio tremendo dentro de mim. Foi como se me tivessem tirado toneladas e toneladas de peso de dentro de mim. E eu comecei a chorar, como eu tinha 21 anos, comecei a chorar porque eu naquele momento entendi que era perdoado. Entendi que aquilo que o Senhor Jesus tinha feito na cruz do Calvário me tinha libertado. E a minha vida mudou radicalmente nesse dia. Às vezes erro, porque não estou acima do erro. Mas eu continuo a acreditar que mesmo o sacrifício foi válido para aquele dia e é válido para todos os dias da minha vida. Por isso assuma a sua posição em Cristo. Não viva com base no passado. Viva o presente com Cristo e olhe para o futuro com esperança, porque o Senhor está consigo. Então em Cristo temos a oportunidade de deixar para trás tudo aquilo que nos prende, aquilo que nos causa dor e arrependimento, e viver plenamente a nova identidade que recebemos como filhos e filhas de Deus. Então este sermão, na realidade, é um convite para a transformação, que possamos reconhecer o perdão de Deus, renovar a nossa mente diariamente com a sua palavra e viver de acordo com a nova identidade que temos em Cristo. Amém? Amém.